Imagine por um momento. Você está no mar, em um navio prestes a afundar. O vento uiva e as ondas ameaçam engolir tudo. O caos toma conta. Mas então, algo ainda mais extraordinário acontece. Um grande peixe aparece e engole você. Parece uma história que desafia toda lógica, certo? Agora, aqui está a pergunta que vai deixar você intrigado. Como depois disso, o peixe vomita Jonas em terra firme, em Nínive, uma cidade que, ao contrário do que muitos pensam, está a mais de 1000 quilômetros de qualquer mar? Como isso é possível? Seria um erro da Bíblia ou existe algo mais profundo e misterioso acontecendo? Fique comigo, porque hoje vamos descobrir juntos. Jonas, um simples profeta hebreu, recebeu de Deus uma missão que desafiava sua compreensão e seu coração. A ordem divina era clara e inquestionável. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Mas em vez de obedecer, Jonas, em sua fraqueza humana, tomou a decisão de fugir. Ele não só se afastou fisicamente, indo para Tarsis, na direção completamente oposta, como também se afastou de algo que lhe parecia insuportável: o perdão de Deus para seus inimigos. A razão de sua fuga vai muito além do medo de enfrentar a cidade. Jonas não queria ser o instrumento da misericórdia divina para uma nação tão cruel, tão odiada pelos israelitas. Nínive representava tudo o que Jonas repudiava: a Assíria, sua opressora e inimiga implacável. Para ele, a ideia de ver essa nação receber o perdão de Deus era no mínimo incompreensível. Ele temia que a graça divina se estendesse até aqueles que ele acreditava não merecer. Essa luta interna entre a justiça humana e a misericórdia divina revela a complexidade do coração de Jonas e o conflito entre a vontade de Deus e os sentimentos do profeta. Enquanto Jonas fugia de seu destino, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma tempestade violentíssima caiu sobre o navio, como se o próprio céu estivesse revoltado contra sua fuga. As ondas batiam com fúria, o vento uivava e o barco estava prestes a ser despedaçado. Desesperados, os marinheiros clamavam aos seus deuses, oferecendo sacrifícios e súplicas, mas nada acontecia. Eles sentiam que não era uma tempestade comum. Algo sobrenatural estava em jogo. O medo tomava conta, mas nenhuma de suas orações parecia surtir efeito. E enquanto isso, em meio ao caos, Jonas, o único homem no navio que sabia a causa de toda aquela tragédia, estava dormindo, profundamente alheio ao pânico ao seu redor. Como ele conseguia dormir em meio àquela agitação toda? Como podia descansar enquanto vidas estavam por um fio? O contraste não poderia ser maior. Os marinheiros, à beira da morte, sem respostas, e Jonas, um profeta de Deus, fugindo de seu chamado e imerso em uma apatia desconcertante. Quando finalmente o acordaram, ele não hesitou. Com a calma de quem já sabia o destino que o aguardava, Jonas revelou a verdade que ninguém queria ouvir. Eu sou o culpado desta tempestade. Lançai-me ao mar, e o mar se acalmará. Jonas 1:12. O peso de suas palavras caiu sobre os marinheiros, e embora relutantes, eles tomaram a difícil decisão de lançar o profeta ao mar. E assim que o fizeram, o mar se aquietou. A tempestade, que parecia impossível de ser controlada, desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas, contra todas as expectativas, Jonas não morre. Mesmo sendo lançado ao mar, com toda a fúria das águas ameaçando levá-lo, Deus, em sua imensa misericórdia, intervém de maneira surpreendente. Ele envia um grande peixe que engole Jonas, salvando-o da morte certa e oferecendo-lhe uma segunda chance. O ventre do peixe, embora um lugar de escuridão e solidão, se torna paradoxalmente um refúgio. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permanece ali, imerso no silêncio e na introspecção.
É um tempo longo e penoso, mas ao mesmo tempo profundamente transformador. No ventre do peixe, Jonas é forçado a enfrentar sua falha, a sua própria rebeldia. A escuridão ao seu redor reflete a escuridão interna que ele carrega, e ali, sozinho com seus pensamentos, ele começa a se render. O espaço apertado e sufocante se torna um lugar onde sua alma se abre para o arrependimento e para a oração. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Jonas 2:2, diz ele, reconhecendo que mesmo em meio à sua fuga e desobediência, Deus estava disposto a ouvir. O peixe, mais do que um simples meio de salvação física, se torna um símbolo da misericórdia divina. Não é apenas uma maneira de manter Jonas vivo, mas um espaço sagrado onde o seu coração pode ser moldado. A escuridão não é mais um inimigo, mas um campo fértil onde o arrependimento cresce e a transformação acontece. Ali, Jonas encontra a verdadeira redenção e sua vida começa a mudar. Deus, ao salvar Jonas, não apenas o livra da morte, mas também o chama para um novo propósito, um novo coração. E agora, após o milagre de sua salvação, o que acontece? O peixe, cumprindo a ordem divina, vomita Jonas na terra, lançando-o de volta à vida, mas também ao cumprimento de sua missão. Jonas 2:10. Mas aqui surge o grande mistério, algo que desafia nossa compreensão. Como Jonas chegou a Nínive? A cidade estava localizada no coração da Mesopotâmia, a mais de 1000 quilômetros de distância do mar. A Bíblia nos conta que ele foi vomitado em terra, mas não menciona Nínive nesse momento. Deus não fez com que Jonas fosse transportado magicamente para a cidade inimiga, mas o enviou de volta ao seu caminho, uma jornada que exigiria esforço, coragem e, acima de tudo, obediência. Jonas teve que caminhar. Não houve atalhos, não houve milagres adicionais para suavizar o percurso. Ele foi restaurado fisicamente, mas a missão ainda estava à sua frente, e a jornada até Nínive seria mais do que uma simples travessia geográfica. Cada passo que Jonas dava o aproximava não apenas do seu destino físico, mas também de sua transformação espiritual. A caminhada até Nínive não seria uma jornada qualquer, seria uma jornada de confronto consigo mesmo, uma travessia pelas suas próprias limitações e pelo perdão que ele ainda precisava aceitar para si mesmo. Ele teve que atravessar desertos áridos, terras desoladas, regiões repletas de perigos. As dificuldades eram reais e tangíveis, assim como a resistência interna que ele ainda carregava. Mas cada milha percorrida não era só uma distância percorrida no mapa, mas também um movimento profundo em sua alma. O que parecia ser uma simples missão de obediência a Deus transformava-se aos poucos em um processo de purificação e transformação interior. Enquanto Jonas caminhava em direção a Nínive, ele estava, de fato, caminhando em direção ao seu próprio arrependimento, à sua própria aceitação da graça de Deus e à reconciliação com o plano divino que ele inicialmente tentou fugir. A viagem de Jonas a Nínive foi muito mais do que uma simples travessia geográfica. Ela representava uma jornada profunda e transformadora de obediência, uma jornada que não se limitava ao desafio físico de caminhar por terras áridas e perigosas, mas que exigia que Jonas enfrentasse a resistência interna que ele havia carregado por tanto tempo. A caminhada não só o aproximava de seu destino, mas o forçava a confrontar a dura realidade da missão que ele havia rejeitado, o peso da desobediência que ele havia carregado em seu coração. Enquanto caminhava pelas estradas quentes e desoladas, Jonas se via diante de algo muito maior do que o calor do sol ou os perigos das estradas. Ele enfrentava os resquícios de seu próprio orgulho e amargura, a tensão interna entre o desejo de se esquivar e a necessidade de cumprir o chamado divino. A missão, que antes ele rejeitara com relutância, agora exigia dele uma entrega completa.
Cada passo não só o aproximava de Nínive, mas também o aproximava de um confronto consigo mesmo. Ele não estava mais apenas fugindo de uma cidade distante. Ele estava agora caminhando para o coração de sua própria transformação. Ao se aproximar do inimigo, Jonas carregava não apenas um corpo restaurado pela misericórdia de Deus, mas também um coração que, embora curado, estava marcado pelos desafios da jornada. Ele caminhava em direção a um povo que ele tinha em profundo desprezo, mas também caminhava em direção ao próprio arrependimento. A verdadeira luta de Jonas não estava nas distâncias percorridas ou nas dificuldades físicas que ele enfrentava, mas na luta interna que se travava em seu espírito, entre a resistência e a obediência, entre o medo de ver sua maior inimiga receber misericórdia e a aceitação do amor incondicional de Deus. Jonas não caminhava apenas pela terra, mas também por um terreno mais profundo e complexo. O caminho da obediência, da aceitação da missão dada por Deus e da rendição aos desígnios divinos. Ao percorrer esse caminho, ele não apenas confrontava a cidade de Nínive, mas também se via sendo moldado e transformado em algo novo. A jornada o levava, na verdade, mais perto do seu próprio coração restaurado, apesar das marcas que essa transformação inevitavelmente deixaria. Chegando a Nínive, Jonas estava exausto. A longa jornada, a resistência interna, o calor inclemente e os dias solitários o haviam desgastado. Mas, ao pisar na grande cidade, algo além do cansaço tomou conta dele. Nínive se ergia diante dele, imensa e imponente, com seus palácios majestosos, templos dedicados aos deuses pagãos e muros que pareciam proteger uma cidade intocada, uma civilização de grande poder. A magnitude da cidade, o peso de sua missão e a dura realidade de sua missão o calaram momentaneamente. Não havia emoção em sua entrada. Não houve espólio de fé ou a tentativa de adaptação cultural, como se Jonas se sentisse um estranho no meio daquela civilização arrogante. Ele entrou na cidade e, de forma quase mecânica, com o coração pesado e a alma dividida, proferiu a sentença: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Um aviso simples, direto, sem adereços, sem tentativa de suavizar a mensagem. Não houve apelo ao arrependimento, não houve promessas de salvação, apenas um alerta, uma previsão sombria do futuro de Nínive. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que Jonas jamais imaginaria. A cidade, em sua totalidade, respondeu com uma surpresa avassaladora. Do rei, a figura mais poderosa da cidade, até o mais simples dos cidadãos, todos, sem exceção, se arrependeram. O que se seguiu foi uma reação imediata e genuína. O rei, em seu gesto de humildade, despojou-se de seus trajes reais e vestiu-se de pano de saco. O povo, tocado pela gravidade da mensagem, também se cobriu de cinzas e vestes humildes, demonstrando seu arrependimento de forma pública e sincera. Eles jejuaram, clamando a Deus por misericórdia, reconhecendo sua culpa diante de um poder superior. A mensagem de Jonas, entregue com tanta relutância, não apenas foi ouvida, mas provocou um movimento de transformação genuína na cidade. O que parecia ser uma simples sentença de condenação, algo distante e sem esperança, se tornou o catalisador de uma revolução interior para os habitantes de Nínive. Em questão de dias, a cidade passou de um local de imoralidade e arrogância para um lugar de humildade, arrependimento e clamor por graça. O poder da palavra de Deus, transmitida através de Jonas, foi imensurável. E Nínive, a grande inimiga de Israel, agora estava se rendendo à misericórdia divina. Deus viu o arrependimento genuíno de Nínive e, em sua infinita misericórdia, decidiu não destruir a cidade. O que parecia ser uma sentença irrevogável de destruição foi transformado pelo poder do arrependimento.
A decisão divina de poupar a cidade é um exemplo claro de como a misericórdia de Deus pode triunfar sobre o juízo. Mesmo sendo um povo distante, pagão e inimigo de Israel, Nínive encontrou graça diante de Deus quando se voltou para ele com um coração arrependido. O arrependimento de Nínive foi profundo, sincero e coletivo. O clamor do povo, do rei até os cidadãos mais humildes, foi ouvido por Deus e ele, em sua bondade, se inclinou para a conversão deles. Não importa o quão grande fosse a maldade daquela cidade, nem quão distante ela estivesse do povo escolhido, Deus mostrou mais uma vez que o verdadeiro arrependimento tem o poder de mover seu coração. Como está escrito, o Senhor se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. Essa mudança na decisão de Deus não reflete uma incoerência divina, mas uma revelação do seu caráter misericordioso e redentor. A decisão de Deus de poupar Nínive não foi apenas uma simples suspensão de juízo, foi um ato de profunda compaixão e uma demonstração do seu desejo de ver a transformação do ser humano. Ele oferece, em sua graça, uma oportunidade para a mudança genuína, independentemente do passado de alguém. Nínive, que parecia ser um inimigo implacável de Israel, foi agora um reflexo da verdade de que Deus sempre está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com arrependimento sincero. Essa decisão de Deus é, ao mesmo tempo, um convite à transformação. Ele não apenas poupou Nínive, mas demonstrou ao mundo que seu amor transcende fronteiras, culturas e inimizades. A misericórdia de Deus oferece sempre um novo começo, uma nova chance, não importa o quão perdida alguém se sinta. O arrependimento não só afasta a punição, mas abre portas para a restauração e para um novo relacionamento com o Criador. A ação de Deus em Nínive é um poderoso lembrete de que para Ele sempre há espaço para a mudança, desde que haja um coração disposto a se converter. A história de Jonas não é apenas sobre uma cidade que se arrependeu. Ela é sobre um profeta que, mesmo em sua resistência, foi usado por Deus para alcançar algo muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Deus não apenas usou Jonas para salvar Nínive, mas para moldá-lo em um homem transformado. E talvez a pergunta que fica para todos nós seja: quantas vezes você tentou fugir do que Deus mandou fazer? Quantas vezes você fugiu de sua própria missão? Deus, assim como fez com Jonas, ainda está insistindo com você. Ele pode não transportá-lo para seu destino de forma sobrenatural, mas Ele quer que você caminhe, cresça e se transforme no processo. Se você também se sente desafiado a obedecer a algo que Deus tem colocado em seu coração, reflita sobre a história de Jonas. Comente abaixo: estou pronto para a minha jornada. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos como este. Que sua caminhada seja marcada pela obediência e pela transformação. Deus ainda está escrevendo a sua história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.